Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área. E hoje eu estou de volta para resolver algumas questões de geometria espacial, tópico prismas. Assunto super importante para você que vai fazer o Enem, vestibulares, é um tema bastante recorrente. E essa aula está sendo gravada aqui em especial para os meus alunos da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, aqui em Serra Talhada. Mas se você está estudando para o Enem, está se preparando, vem com a gente e vamos resolver também essas questões e aprendermos juntos esse conteúdo tão importante aí para você, beleza? Vamos embora. Olha só. Questão 1 diz o seguinte: a medida em metros de qualquer diagonal de um cubo cuja medida da aresta é 5 metros é. O que a gente precisa saber? Vamos lá. Quando se fala de diagonal do cubo, a diagonal do cubo é aresta vezes a raiz de 3. Isso aqui é uma fórmula padrão para que você possa calcular a diagonal de qualquer cubo. Tendo a medida da sua aresta, você sabe dizer o valor da sua diagonal, tá bom? Então, nesse caso, como a aresta mede 5, a diagonal do cubo é 5 raiz de 3 metros, né? Que é a unidade de medida. A alternativa certa vai ser a letra C. Então, lembra disso. Não esquece dessa formulinha. Só você substituir a medida da aresta e multiplicar por raiz de 3 e você encontra a diagonal do cubo. Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: qual sólido geométrico representa a planificação abaixo? Bom, aqui está na cara que é a planificação de um cubo, certo? Aqui você tem 6 faces que são quadradinhos. E a gente tem que imaginar, a partir dessa planificação, qual sólido geométrico desses aqui está sendo formado. Beleza? Então, toma bastante cuidado com essa questão aqui. Olha só. Qual a minha ideia inicial? Se você parar para analisar essas 4 faces aqui, tomando como essa face aqui sendo a base, ó, vou chamar aqui de B de base, o que vai acontecer? Quando você levanta essa daqui, essa, e esquece essa daqui por enquanto, pega só a partezinha branca. É como se fosse uma caixa aberta, tá bom? E aí, para você fechar essa caixa, você precisa da tampinha. Essa tampinha seria essa parte de cima. E eu vou colocar aqui um Czinho para mostrar que é a face de cima. Então, aqui você tem essa face sendo a face de baixo e essa face aqui sendo a face de cima. Então, nota que se uma está embaixo e a outra está em cima, é porque essas duas faces que tem essa que está pintada aqui, elas são opostas, tá bom? São faces opostas. Então, esse é o segredo para você conseguir determinar qual dessas alternativas vai ser a correta. Essa daqui tá na cara que é falsa, né? Não faz nem sentido nenhum isso aqui. Aqui a gente só tem duas, né, que estão pintadas. Aqui, olha só quantas você tem. Essa daqui são adjacentes, ó, duas adjacentes, a gente sabe que elas são opostas, na verdade, né? Vão ser faces opostas. Então não é para ser adjacente, que também é falso. Essa daqui também, ó, elas são vizinhas, ó, adjacentes, então aqui também vai ser falso. A gente fica entre essas duas alternativas. Olha só. Observa que aqui tem uma face que está aqui desse lado, que a gente não está enxergando, tá? Um aqui, ó. Se a gente fizer isso aqui, ó. Aí você vê que tem essa face daqui, que a gente não estava enxergando. E tem essa facezinha aqui também desse lado. Olha só. O que a gente imagina então? Essa face que está pintada assim externamente, né, está na parte de fora, ela poderia estar aqui atrás, nessa daqui, poderia ser essa, poderia ser essa aqui também. Então você observa que, independente da face que você pega, que você não está conseguindo enxergar, a gente imaginando, a gente não tem faces opostas. Você vai ter sempre faces vizinhas, né? Que poderia ser essa daqui ou essa, que estariam pintadas nessa parte de fora aqui. E também pode ser que esteja aqui embaixo, ó, nessa parte que está na superfície, tá? Mas aí não são faces opostas, então aqui também vai ser a alternativa falsa, o que leva a gente a marcar a alternativa A como sendo a alternativa verdadeira. E aqui faz todo sentido, porque vê só, a gente imagina então que essa daqui seja a parte de cima,
E essa parte de baixo, ela está aqui, ó. A gente não está conseguindo ver porque ela está em cima de uma superfície, né? A parte que está pintada está em cima de uma superfície. Então faz todo sentido a gente marcar a alternativa A como sendo a alternativa correta. Beleza, galerinha? Então vamos embora. Olha só. Próxima questão é a questão de número 3, que foi uma questão que caiu no Enem 2017. Vamos lá. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia mais conectada com a natureza. Beleza. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Bom, quer saber que figura geométrica é essa? Que sólido geométrico é esse? E aí, nas alternativas a gente observa, né? Ó, tetraedro, pirâmide, tronco de pirâmide, prisma, quadrangular reto e prisma triangular reto. Gente, olha só. Muita gente diz que esse sólido geométrico aqui é uma pirâmide, tá? Tem gente que diz que a resposta dessa questão aqui é pirâmide. No entanto, essa resposta aqui ela não faz sentido nenhum, gente. Tá errada essa resposta aqui. Tá? Isso aqui é um pensamento errado. Por quê? O que acontece? Observa que aqui você tem duas bases, né? Ó, você tem essa base aqui, chamada de base 1, e aqui você tem essa base 2. E a gente nota que todas as faces laterais, ó, aqui são as bases, né? Essas bases possuem faces triangulares, mas essas faces laterais, ó, por exemplo, essa parte que está apoiada aqui no chão, na superfície, essa partezinha que está aqui em cima, ó, também, essas faces aqui, elas são faces retangulares, ó. E finalmente essa daqui, ó, são faces retangulares. E quando as faces laterais são retangulares, nós temos prismas, né? Nós não temos pirâmides. Na pirâmide, as faces laterais são triangulares. E no prisma, essas faces laterais são retangulares. Beleza? Olha só que interessante. Então, tu já sabe que esse sólido geométrico aqui é um prisma. Então, a gente vai eliminar aqui tetraedro, né? Vai ser falso, né? O que é um tetraedro, Tiago? O tetraedro é também conhecido como pirâmide triangular. É um sólido geométrico formado por 4 faces triangulares, tá bom? Inclusive a base é um triângulo e todas as faces laterais também são triângulos. Então o tetraedro é um tipo de pirâmide, não pode ser. Pirâmide retangular, também não. Tronco de pirâmide, também não faz nenhum sentido. Aqui você fica entre prisma quadrangular reto e prisma triangular reto. A gente já sabe que o prisma é a resposta, né? Agora, a gente tem que saber que o nome do prisma é dado pela sua base, né? Assim como os demais sólidos geométricos. A base é quem vai determinar o nome. Então, como aqui a base é um triângulo, a gente vai ter o quê? Um prisma triangular reto, certo? Essa aqui vai ser a alternativa certa. E aqui você vê que forma, né, ângulos de 90 graus, tá? Aqui, ó, prisma triangular reto. Pronto, a alternativa certa, letra E. Uma questãozinha tranquila para a gente resolver. Beleza, galerinha? Então, vamos embora. Cuidado com essas questões. Essa questão caiu no Enem 2017. Vamos lá. Pronto. Nós temos agora mais algumas questões aqui. E aí, são questões muito boas também. Vamos ver como é que a gente vai responder essas questões aqui. A questão de número 4 diz o seguinte: Fernando pretende abrir um aquário para visitação pública. Para tanto, pretende construí-lo com a forma de um bloco retangular, olha só, bloco retangular, com 3 metros de comprimento, 1,5 de largura e 2 metros de altura. Assim sendo, o volume desse aquário será de... Esse bloco retangular, gente, ele é um prisma, né? Olha só, é um paralelepípedo. Olha só que legal. E aí nós temos as dimensões, ó, que você tem comprimento, 3 metros. Aqui você tem a largura de 1,5 metros e você tem a altura de 2 metros. E a gente quer descobrir o volume, né? Eu quero calcular o volume aqui.
E aí, para a gente calcular o volume desse paralelepípedo, desse prisma aqui, o que a gente vai fazer então? A gente tem que lembrar que o volume aqui vai ser dado pelo produto das três dimensões, ó. Comprimento vezes altura vezes largura. A vezes B vezes C. Então, nesse caso, ó, nós vamos ter o seguinte, que o volume será 3 vezes 1,5 vezes 2. 3 vezes 1,5, 4,5, vezes 2 dá 9, né? Então, 9 metros cúbicos. Essa aqui vai ser a resposta e a alternativa certa é a letra D. Beleza, galerinha? Tudo certinho? Tá massa, vamos embora. Olha só. Aqui nós chegamos nessa quinta questão, que foi uma questão do Enem PPL do ano de 2017, que diz o seguinte: o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro, olha só, com 30 arestas e 20 vértices. 30 arestas e 20 vértices, beleza. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem, do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Gente, olha só, existe uma relação chamada relação de Euler, né? E essa relação ela é válida para poliedros convexos, né? Que diz o quê? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Existe essa formulinha aqui. Então, sempre que você tem questões nesse estilo, você pode descobrir qualquer um desses elementos aqui, ó. Número de vértices, faces ou arestas. E nota que nessa questão disse o que para a gente? Ó? Que esse poliedro ele tem 30 arestas, né? Então o número de arestas é 30. E ele possui 20 vértices, né? O número de vértices é 20. E aí ele quer que você determine o número de faces. Então, olha só que fácil, né? Aqui onde tem os vértices eu vou substituir, ó, por 20. Faces é o que eu quero descobrir. O número de arestas eu vou substituir, ó, por 30. Mais 2. Ó, como é que vai ficar isso aqui? 20 mais F é igual a 32. Esse 20 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então, o número de faces é 32 menos 20. O número de faces é 32 menos 20 é igual a 12. Então, observe que o número de faces desse poliedro convexo é 12 e a alternativa certa é a letra B. Tá resolvido. Beleza, galerinha? Bom, e aí agora nós vamos para a nossa última questão, né? Uma questão muito interessante. E também foi uma questão que caiu no Enem. Eu não me recordo o ano dessa questão, mas foi uma questão que caiu no Enem, tá? Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui com bastante atenção. Olha só. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros de comprimento, 10 metros de largura, né? Tudo isso aqui na base, e 10 metros de altura. Isso aqui são as dimensões da base e aqui a altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Beleza, certo. Vamos lá. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima, ou seja, isso aqui está completamente cheio de petróleo. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezível as espessuras das placas divisórias.
Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Olha só que legal essa questão. Então, olha só. Nesse petroleiro aqui, gente, o local onde é armazenado o petróleo tem aqui, né? Tem essa forma, é um paralelepípedo retangular. E aí você vê que são colocadas essas placas aqui, né? E essas placas, elas têm um objetivo muito importante, né? Que é minimizar o impacto ambiental caso exista um vazamento. Então, caso exista um vazamento em qualquer um desses compartimentos, o petróleo que vai vazar vai ser apenas, né, o petróleo que está nessa região desse compartimento aqui, por exemplo. Não vai vazar o compartimento que está aqui em B, o petróleo que está em B ou que está em C. Nesse caso dessa questão, ele disse que teve um furo no compartimento C. Então, o que está aqui em A e o que está em B não vai vazar. Aí ele quer saber assim, qual foi o volume de petróleo derramado? Aí você tem que ter um cuidado nessa questão. Vou dizer a você por quê. Vê só. Gente, supondo que tenha um furo no compartimento C, a gente tem que imaginar o seguinte. Primeiro, aqui está dizendo que esse petrolito está com sua carga máxima. Então isso quer dizer que tudo isso aqui está completamente cheio de petróleo, tá? Porque se você notar direitinho, ó, vou mostrar para você. Essa parte de cima aqui, gente, ó. Essa parte de cima aqui, ela também tá cheia de petróleo, ó. Que legal. Então, existe petróleo nessa região aqui também, ó, nessa parte de cima. E aí, consequentemente, com esse vazamento aqui, que está acontecendo nesse petroleiro, essa parte que está aqui também, ela vai vazar. Deixa eu colocar aqui para melhorar o desenho aqui, ó. Então, olha só. O que é que vai vazar? Vai vazar o que está aqui nesse compartimento, que é o compartimento C. Né? Tudo que está aqui vai vazar. Todo o petróleo que está aqui ele vai ser derramado, infelizmente. E além disso, gente, além disso, o que está aqui em cima também, ó. Aqui está completamente cheia a carga. Ó. Então, todo o petróleo que está aqui em cima, ele também vai ser derramado pelo compartimento C. O único petróleo que não vai ser derramado, que não vai vazar, será o petróleo que está no compartimento A e no compartimento B. Olha só que interessante. Então, o petróleo que estiver aqui, eu vou fazer de azul aqui para você entender. O petróleo que estiver aqui, o petróleo que estiver aqui, ele não será derramado. O petróleo que está aqui, ó. Vou fazer aqui de azul para você conseguir diferenciar. Pronto. Então a gente meio que consegue entender, né, o que é que vai vazar, tá bom? Como ele está querendo saber qual é, deixa eu colocar aqui, o volume de petróleo que vai ser derramado, aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, vamos pensar aqui no compartimento C. Porque o que vai ser derramado é o que está no compartimento C, mais essa parte de cima, né? Então vamos lá. O volume do compartimento C, colocar aqui VC. E aí você já sabe que para calcular aqui é bem simples, né, gente? Basta você fazer o produto das três dimensões, ó. Comprimento, largura e aqui a altura. Olha, se aqui você tem 60 metros, aqui você tem 60 metros, né? Esses compartimentos eles têm a mesma dimensão. Eles têm o mesmo volume aqui, na questão falou isso, ó, tem o mesmo volume. Então tu já sabe que se aqui é 60, são três compartimentos, aqui vai ser 20 metros, aqui vai ser 20 metros também, e finalmente aqui agora ó, também vai ser 20 metros. Lembrando que essa altura aqui, ó, gente, a altura aqui do C é 7 metros, tá? 10 metros é tudo isso. Então, daqui para cá só é 7. Então, o volume aqui no compartimento C é 20 do comprimento, 10 da largura e 7 da altura. Quando a gente fizer esse produto aqui, ó, 20 vezes 10 vezes 7,
Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1.400 metros cúbicos. Então, teve um vazamento de 1.400 metros cúbicos de petróleo. Mas a gente não pode esquecer também, galerinha, dessa parte aqui de cima, ó, que está aqui em vermelho que eu fiz, ó, esse bloco aqui de cima aqui. E aí nesse bloco de cima, o que vai acontecer aqui nesse bloco de cima? Nesse bloco de cima a gente vai ter as seguintes dimensões, ó. Se aqui tudo é 10, né? Se aqui tudo é 10 e aqui é 7, esse pedacinho aqui então, ó, ele vale quanto? Ele vale 3 metros, né? Então aqui você tem 3, ó, aqui você tem 60, que é isso tudo, ó, e aqui você tem a largura que é 10. Então, vou botar assim, VS, que é o volume da parte superior, vai ser 60 do comprimento, 10 da largura e 3 da altura. O volume dessa parte superior será 600 vezes 3, 1.800. 1.800 metros cúbicos. Então, o que vai vazar, gente, é a soma desses dois aqui, ó. O volume que vai ser derramado, VD, tá? O volume derramado será 1.400, que é o que está no compartimento C, mais 1.800, que é o que está na parte de cima. Eita, coloquei um zero a mais aqui. Vamos lá. 1.400 mais 1.800. Isso aqui é a mesma coisa de 3.200 metros cúbicos. E aí, quando você vai lá para as alternativas, você observa que a resposta está em notação científica. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou te explicar uma técnica fácil para você resolver essa questão. Olha só. Todo número, gente, ele possui um 10 elevado a zero oculto, multiplicando ele, tá? Então, vamos dizer que esse 3.200 tem um 10 elevado a zero oculto, multiplicando ele. Tiago, por quê? Olha só. 10 elevado a zero é o mesmo que 1, né? E 3.200 vezes 1 permanece 3.200. Então, veja que eu posso dizer, então, que esse número tem uma potência de 10 oculta, multiplicando ele, que é o 10 elevado a zero. E a gente sabe que esse número aqui também ele tem uma vírgulazinha oculta no final. Para a gente chegar nesse cara aqui, por exemplo, né, deixar no padrão de resposta de notação científica, que é isso aqui, ó, n vezes 10 elevado a n, esse cara aqui que está multiplicando a potência de 10 tem que ser um número menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, para chegar nesse padrão de resposta, eu vou ter que deslocar essa vírgula, ó, 1, 2, 3 casas, ó, a vírgula vai parar aqui. Vou ter que deslocar ela 3 casas. E observa que esse deslocamento que eu estou fazendo é para a esquerda. Quando eu desloco para a esquerda, para cada casa que eu desloco, eu adiciono uma unidade ao expoente. Então, como eu desloquei 1, 2, 3, eu vou adicionar 3 unidades a esse expoente aqui. E aí, esse cara aqui é a mesma coisa de 3,2 vezes 10 elevado ao cubo metros cúbicos, certo? Essa daqui vai ser a resposta. E a alternativa certa, como você pode observar aqui, é a alternativa D, tá? Uma questãozinha super legal, bem importante. Tem que saber interpretar, tem que valorizar o texto e o modelo matemático para responder uma questão desse tipo aqui, tá bom? Então tá aí, nossa fichinha de geometria espacial tá resolvida. Valeu, galerinha! Anotem tudo no caderno, qualquer dúvida deixem nos comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Aquele abraço.